Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira para podermos fazer o estudo da obra nos domínios da mediunidade. Hoje nós vamos falar do capítulo 22, Emersão no Passado. Para começar, como para a gente não perder o hábito, né, sempre fazer uma oração. João vai fazer a oração para a gente poder iniciar. Com muita alegria na alma, boa noite a todos, onde quer que estejamos, sintonizados conosco através dessa transmissão, aqueles que forem se conectar a posteriori, já que essa live ficará gravada, nós convido vocês a aquietarmos nossa alma, olharmos para dentro de nós, numa atitude de busca, numa atitude de apaziguamento interior. Acolhamos com gratidão os nossos amigos espirituais que se fazem presentes neste momento, nos orientando, nos auxiliando, nos inspirando. Também os amigos espirituais que aqui se colocam para ouvir, para aprender. Os ensinamentos recebidos nos indicam que numa reunião há sempre encarnados e desencarnados, aproveitando aquilo que aqui se diz. Mestre Jesus, Mestre querido, aqui estamos nós mais uma vez. Pequeninos que somos, frágeis, incapazes, quando conectados à Tua bondade e à Tua misericórdia, fazemos-nos de imediato fortes e capazes. Não pelo nosso mérito, mas por Sua infinita misericórdia. Aceita a nossa pequenez, aceita a nossa humildade e transforma-nos em paladinos, em alvissareiras palavras da Tua verdade. Que o nosso orgulho desapareça, que a nossa palavra possa chegar ao coração daquele que dela necessita, e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos chegar ao fim desta live fortalecidos e emanados no Teu amor. Que assim seja, pela Sua infinita misericórdia. Amém. Que assim seja. Nós escolhemos, quer dizer, o João escolheu uma música para hoje. A minha intenção era gravar, mas o meu filho começou a trabalhar num emprego novo e acabou que ele não conseguiu tocar a música para a gente poder gravar juntos. Então, vou declamar aqui para vocês. É uma música muito conhecida do Kiko Zambiangue e foi gravada pela banda Capital Inicial. Ela se chama Primeiros Erros. Ela fala assim: meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém. E eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol. Se minha mente virasse sol. Mas só chove e chove. Chove e chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, chove, chove e chove. Se um dia eu pudesse ver o meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove, chove e chove e chove. Linda, né? Deu vontade de cantar junto. Então, dá vontade mesmo. Ela é muito bonita, essa música. E assim, fala, né, justamente dos processos pelos quais a personagem de hoje vai passar. Eu só queria destacar uma coisa que eu acho que vai ser importante para a gente entender os processos que acontecem nesse capítulo, sobre o animismo, né? Vai acontecer aí um caso de animismo
que não é uma comunicação mediúnica. O fenômeno anímico é uma manifestação da alma do próprio médium, já que a alma do médium pode manifestar-se como qualquer outro espírito. Na realidade, não existe fenômeno mediúnico sem uma cota anímica. Isso significa que, em toda comunicação, o médium coloca um pouco de si nessa manifestação. Com o tempo e a educação, o médium vai se entregando cada vez mais para a mediunidade, vai sendo mais passivo e permite uma manifestação mais autêntica. A melhor forma de tratar o animismo puro, ou seja, sem a participação de um espírito além do espírito do médium, é com compreensão. Afinal, é um espírito que se apresenta na mesa mediúnica para obter ajuda, mesmo que seja o espírito do próprio médium. Então, assim, parece uma coisa meio inusitada, mas é uma coisa que a gente também precisa aprender, né? E eles vêm mostrar para a gente nessa obra que é isso que vai acontecer. Muitas vezes a manifestação ela não vem de um espírito de fora. Às vezes o próprio médium está tão conturbado, tão cheio de dúvidas, tão cheio de porquês, e o próprio espírito dele aflora e começa a fazer a comunicação. É uma coisa que parece estranha, mas acontece. E, assim, uma coisa bem interessante também para a gente pensar. Anímico é quando vem somente do médium, certo? E muitas vezes, assim, na maioria das vezes, nas comunicações mediúnicas, nas psicografias, seja ela psicografia, seja ela evidência, clareaudiência, nós colocamos muito de nós nessas comunicações. Elas não são puras, elas não são totalmente autênticas, nós colocamos muito de nós. Então, nós colocamos a nossa interpretação, a nossa visão de mundo, o nosso, tudo nosso ali. Né? Quanto mais a gente estuda a mediunidade, quanto mais a gente trabalha com ela, mais a gente vai conseguir fazer essa separação entre nós e os espíritos comunicantes. E no momento em que a gente também, como vai acontecer nesse capítulo de hoje, que a gente perceba que somos nós mesmos que estamos precisando nos comunicar, né? Trazer de volta e deixar para aqueles espíritos que realmente se necessitam na hora ali. Mas se acontecer também, não tem problema, porque às vezes a gente estava precisando daquele socorro e esse momento da mesa foi importante. Então, tudo é válido quando é feito com amor, com coração, com tudo isso. Então, essa acho que é a parte teórica que a gente precisa para poder compreender o capítulo como um todo. Então, eu vou deixar o Rodrigo e o João contando um pouquinho do capítulo e vou me metendo um pouquinho de vez em quando aqui. Caríssimo amigo, quer começar? Não, é legal, eu acho gostoso quando você, com a sua boa memória, você dá uma relatada no evento do capítulo, que aí fica interessante para as pessoas acompanharem, aqueles que não tiveram oportunidade de ler. Vou fazer com prazer. Mas antes, deixa eu elaborar essa letra um pouquinho. Sim. Eu vejo hoje eu fiz questão de abrir aqui, eu estou falando através do celular, e eu abri o computador atrás do celular para que eu pudesse ver a letra na íntegra, porque embora eu a ame, não a sei de cor. E eu acho que ela é importante, ela começa assim, meu caminho é cada manhã. Ou seja, eu não tenho um caminho pré-estabelecido. Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde vou, porque talvez nem eu mesmo saiba. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo meus rastros, meus passos no chão. Se você não entende, não vê. E se não vê, não entende. Não procure saber onde estou se o meu jeito te surpreende. Lindo este começo, mas eu queria chegar na parte do sol, porque, Rodrigo, hoje a reportagem do jornal de IPTV foi sobre o baixo nível do Lago de Furnas. Nós estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes e a água para nós hoje talvez seja um dos bens mais importantes. Mas no Antigo Testamento, antes do batismo de Jesus, a água era vista na Bíblia como sinal de desgraça.
É em virtude do dilúvio lá de trás que tinha matado muita gente. É em virtude de que as invasões sempre aconteciam por mar e os navios vinham pela água. Então, falar de água era quase falar de morte. Tanto que quando Jesus dá provas do seu poder, o que faz ele? Ele caminha sobre as águas, né? E o Chico Zampianchi, de uma maneira maravilhosa, ele fala: se o meu corpo virasse sol, se a minha mente virasse sol, ou seja, se eu me opusesse à água, mas só chove, chove e chove. Ou seja, eu não consigo caminhar em terreno seguro, eu sofro, eu tenho dificuldades em avançar, e tendo dificuldades em avançar, eu não posso saber para onde estou indo, eu não sou dono do meu destino, eu não tenho domínio sobre, né? Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro, se eu pudesse olhar para trás e ver as lambanças que eu já fiz, são muitas, vocês podem ter certeza que são muitas, as minhas e as suas também, e fizesse parar de chover nos primeiros erros. Olha que trem maravilhoso. Se eu pudesse voltar lá atrás e consertar o passado, mas o Chico diz que não há como, que o passado, uma vez realizado, não pode mais ser mudado, mas eu posso mudar o presente e, consequentemente, mudar o futuro. Não é possível mudar o passado, mas é possível criar um novo futuro. Começando agora, né? Se o meu corpo virasse sol, se eu abandonasse o lado chuvoso, minha mente virasse sol, mas só chove, chove, chove e chove. Por que só chove? Valéria quer falar, ela abriu a boca, eu paro. Fala, Valéria. Então, eu vejo o sol como uma metáfora de você se transformar em pura luz, né? Você expandir essa luz que é você. E a chuva como uma metáfora do choro, né? Das mágoas, dos ressentimentos, daquilo que a gente... que fica doído dentro da gente. Então, chove, chove, como se a gente ficasse chorando e segurando essas amarguras dentro da gente. Né? E se a gente virasse sol e deixasse a luz expandir, tudo isso ia se liberar e ir embora. Né? E a gente podia, então, viver daqui para frente sem se prender tanto ao passado. Né? Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros. Então, assim, nos primeiros erros eu já pequei, eu já penei, eu já fiz as coisas de maneira equivocada. E aí, ao invés de corrigir, eu fui continuando a fazer isso de maneira equivocada. Então, a chuva representa esse choro, essa melancolia, essa dor. E o sol representa essa luz que a gente pode expandir. Né? Então, assim, realmente ele foi extremamente inspirado para escrever essa música, porque é maravilhosa, é maravilhosa. E ela é fácil de cantar, ela é bem meu tom, assim, mas realmente meu filho não conseguiu gravar. Ainda bem que você não pediu para mim e Rodrigo cantarmos, né? Porque aí a coisa ficaria feia. Aí seria chuva mais chuva, né, Rodrigo? Mas melhor a gente eu gosto muito do verso que ele fala: meu destino não é de ninguém e eu não deixo os meus passos no chão. Quer dizer, eu faço o meu destino a cada dia. Né? A cada dia eu posso modificar, porque os passos não ficam marcados. Se ficasse marcado, eu tinha que caminhar sempre pelo mesmo passo. Mas eu não deixo, eu caminho, eu vou fazendo uma vida nova a cada dia. E eu posso fazer as minhas escolhas. O meu destino não é de ninguém, não pertence a ninguém. Na verdade, não existe um destino. Né? Existe uma programação reencarnatória que a gente faz, nós espíritas acreditamos nisso, mas que pode ser modificada nos primeiros erros, né? Que pode ser modificada no primeiro passo que a gente der de maneira equivocada. Então, é lindo isso, né? Meu destino não é de ninguém, porque eu tenho escolha. Eu posso fazer as minhas escolhas a cada momento. A letra é maravilhosa, né? Fantástica. Ela caberia aqui nós falarmos só dela, mas o nosso tempo urge. Então, o capítulo hoje é muito pequenino, são pouquíssimas páginas, mas muito interessante, porque eles retornam àquele centro espírita, lá no começo, onde trabalhava o Raul Silva, para outra sessão da semana. Embora nós tenhamos avançado 21 capítulos do livro, passaram-se poucos dias do mundo espiritual. Eles estão voltando ainda na mesma semana.
E chegando lá, eles estão percebendo que são os mesmos trabalhadores da casa, mas o grupo espiritual que está chegando ali é um grupo diferente. Vêm duas mulheres com seus respectivos esposos e vem um sujeito com um rosto carregado, uma expressão sisuda, né? E aí eles estão observando os trabalhos começando, as pessoas, os médiuns fazendo os seus trabalhos, seus esclarecimentos, etc. E, de repente, uma personagem encarnada, ela desaba, ela começa a chorar, ela começa a falar de uma tristeza infinita. Ela fala, eu gostaria até de ler, eu até trouxe aqui um elemento ela fala assim, covarde, porque apunhalar, eu estou com a faca na mão aqui, porque apunhalar, né, assim, uma indefesa mulher. Serei totalmente culpada? Ela pergunta. Meu sangue condenará o seu nome infeliz. Ela está brava, ela está nervosa. E aí começam a doutriná-la, começa a conversar, e o Raul chega para ela e fala, minha irmã, não, o perdão é a mola mestra de tudo. O perdão é o remédio que recompõe uma alma doente. Começa a conversar com ela e ela fala, espere a justiça divina, no tempo oportuno, tudo se organizará por si só. E ela fala, esperar? Nunca! Eu estou esperando a vida inteira. E eu fiquei vendo como é que nós somos parecidos com ela, né? Só que aí acontece um fato interessante. O Aulus, o André e o Hilário, que estão ali, como a gente diz no nosso mundo, sapeando tudo, observando tudo, eles não veem nenhum espírito perto dela interferindo, nenhum espírito influenciando para que ela fale assim, ninguém a está subjugando. Apenas um cavalheiro que está perto, um ser espiritual, está assim meio aturdido, meio olhando para ela com a cara, né? E eles perguntam, como assim? Não pode ser aquele cavalheiro que a esteja influenciando telepaticamente, porque se assim fosse, ela falaria como um homem, e ela está falando como uma mulher. Que fenômeno é esse? Quem está interferindo na fala dela? Quem está falando por ela? Preste atenção agora, meu amigo, porque você faz isso todo santo dia, e eu também faço, e eu tomei aqui um puxão de orelha ao ler esse capítulo. Ele falou, é ela mesmo falando com ela, é ela de um outro tempo falando com ela. Sabe o que acontece? Nós fazemos questão de recordar todo santo dia o mal que nos fizeram. Aquele desgraçado me fez isso, me fez aquilo. Nós sentimos imensurável prazer em contar as dores a que já fomos submetidos no passado. O capítulo gira em torno disso, de Aulus explicando para ele o dano que nós podemos causar a nós mesmos quando recordando o passado que já enfrentamos e que já é passado e que já não pode ser mudado, a gente insiste em resgatar, insiste em refazer o caminho da raiva, insiste em projetar essa raiva em nós, causando-nos danos irreversíveis. Eu paro por aqui, para que o Rodrigo fale, depois eu quero... Só um comentário, João. Nessa tua fala cabe uma pergunta, né? Uma pergunta que, inclusive, o Paulinho fazia muito para a gente. Você quer ter razão, quer ser feliz. Quando a gente repete muito o que as pessoas fizeram com a gente, porque a gente quer ter razão sobre aquela questão, né? Então, assim, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Você não acha que eu tenho razão de ter retribuído dessa forma? Então, a questão de ter razão sempre, muitas vezes, nos leva a ficar remoendo coisas para que a gente tenha razão, para que a razão venha para a gente e a gente seja absolvido pela gente mesmo, né? Então, a gente precisa parar de querer ter razão. E o Paulinho falava muito isso, e refletir, eu quero ter razão, eu quero ser feliz. Ser feliz é ter o aprendizado com a situação. Não importa se você acha que você está certo ou errado, olhar ao lado do outro também, fazer um balanceamento e entender que o outro dá somente o que tem e que a gente só dá o que a gente tem também. Então, se naquele momento foi aquilo que eu dei, foi o que eu tinha. Se foi aquilo que a pessoa me deu, foi aquilo que ela tinha. Então, eu não preciso ficar com ódio nem da pessoa nem de mim,
Eu só preciso compreender os processos e aprender com isso, para poder avançar e não errar mais nesse tom. Porque se um não quer, dois não brigam. E se dois estão brigando é porque os dois entraram naquela energia. Senão, não teria entrado. E a briga não teria acontecido. Então, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Essa é uma pergunta que a gente pode deixar para todo mundo pensar sobre, né? Batista, agora você não escapa, não. Aqui fica fácil aprender com vocês, aí eu posso ficar quietinho. Em história, a gente pode brincar de fazer uma afirmação com os 3 tempos que nós temos de verbo. Nós podemos dizer o seguinte: o passado é um presente para o futuro. E quando você está hoje olhando para as grandes construções, as grandes obras escritas, as grandes descobertas, aquilo é um presente que te é dado para o dia de hoje, para que você faça uma imersão naquele ponto de aprendizado para construir um futuro mais, um futuro brilhante, um futuro com menos sofrimento. Então, no caso dessa moça, o que ela está fazendo é recordar o próprio passado, lembrando, ela está revivendo os pensamentos e os sentimentos. E aí eu quero pegar essa situação que ela vive e refletir o seguinte: a maioria de nós, né, pelo menos comigo isso é uma realidade, eu não tenho, ou até onde eu conheço de mim mesmo, ou até onde eu consigo entender, eu não rememorizo situações que eu vivi em outra encarnação. Eu não estou vivendo. Deixa eu só fazer um adendo aí. Provavelmente ela também não sabia, e provavelmente os médiuns da mesa também não sabiam. Então, não, assim, sim, aquilo ali para ela era uma manifestação mediúnica. E ponto. E para as pessoas da mesa também. Os mentores espirituais, porque a gente está tendo a visão deles, eles é que perceberam isso. Então, assim, no caso, é muito difícil diferenciar o que é uma manifestação anímica do que é uma manifestação mediúnica. Ainda mais na situação pela qual ela está passando, entendeu? Tem pessoas que fazem regressões espontâneas, mas é outra situação. Ali é como se fosse um eu do passado voltando. Então, é realmente difícil de poder fazer essa divisão. E provavelmente a mesa não consegue fazer essa divisão. Desculpa. Não, mas não é isso que eu estou dizendo. Tudo que você disse era uma afirmação que eu faria para dizer o seguinte: não é na mesa mediúnica que eu quero me referir, nesse contato, de fazer essa analogia. É de dizer que hoje, talvez, antes de nós 3, por exemplo, nos prepararmos para a reflexão, nós, por acaso, possamos ter nos lembrado de algo que nos aconteceu, de uma decepção, de uma expectativa não cumprida, e aí aquele passado toda hora volta em mim, não o passado de uma vida passada, mas o passado dessa vida, de erros que eu cometi, de faltas que eu vivenciei, de projetos não concluídos, que ainda continuam me magoando. A mim, consciente, aqui nesse momento. Então, eu quero usar o capítulo e usar essa imersão no passado para que a gente aprenda a fazer essa imersão também no próprio momento dessa encarnação. O que tem acontecido conosco que tem nos margeado dos nossos próprios sonhos? Porque é engraçado, porque na reflexão que o capítulo oferece, ela recorda o próprio passado, né? Então, nós também podemos recordar o próprio passado para entender o que nós estamos passando hoje e qual era o futuro que eu queria quando eu sonhei. Hoje, no meu presente, ele é real? Não. Então, o que eu fiz do meu passado que me trouxe esse presente? E o que eu vou fazer com esse presente para que eu tenha um futuro sonhado? Porque ela, agora voltando à mesa mediúnica, ela vivencia com todas as forças e crê naquilo. Para ela é uma verdade, e ela vai ser considerada. E os mentores, né?
E o Aulus, o assistente, ele vai ensinar o seguinte, que ela vai ser considerada uma doente mental, que lá em 1954, quando o livro foi psicografado, os doentes mentais eles eram submetidos a choques elétricos, porque a psicologia ainda não era totalmente absorvida pela maioria dos profissionais que lidam com esse tipo de situação. Então, aonde está o meu problema mental? O livro inteirinho até agora nos ensinou que é o pensamento que conduz a nossa história. É o pensamento que nos conduz à evolução planejada quando nós fizemos o projeto dessa reencarnação, né? Dessa encarnação aqui. Então, aonde está o nosso pensamento? Então, assim, ela é uma consciência torturada. E como consciência torturada, ela exige apoio moral, cultural e evangélico. Então, a pergunta é, nós temos tido coragem e vontade de fazer isso por nós mesmos? Porque o grande mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, essa imersão no passado é que eu queria me reportar para a gente poder voltar para usar o livro a favor desta encarnação de cada um de nós que estamos aqui, os três, e dos amigos que nos assistem. O que nós vamos fazer com tudo que nós aprendemos até agora? É importante fazer essa imersão que você está falando com consciência, para não ficar preso em determinadas situações culpando. O que você falou é ter o aprendizado daquela situação para poder, então, caminhar para frente. Mas não fazer uma imersão no passado para ficar se julgando, se culpando, se condenando, porque isso vai trazer estagnação, isso não é interessante. Mas sim para avançar no nosso processo de construção, com os aprendizados e não com as culpas. Responsabilizando-nos pelas nossas escolhas sem culpa. Porque a responsabilidade ela vai trazer aquela coisa assim, poxa, eu sou responsável por isso, então eu posso modificar. Mas a culpa traz estagnação. Então, a gente se responsabiliza, aprende e avança, né? Nesse sentido. Perfeito. Você falou de duas coisas, mas eu quero citar ainda uma terceira. Você falou de estagnação, você falou de culpa, né? Mas também tem a vitimização. Eu olho para o passado e falo, mas eu sou um coitadinho, eu não tenho culpa de nada e eu fui vítima. E esse eu acho que é o mais comum dos três. Sim. E sim, tudo que acontece na vida, tudo, não quero falar de culpa, não. Eu não gosto muito da palavra culpa, não. Mas tudo que acontece na vida, responsabilidade dividida. Nós temos nossa parcela de responsabilidade, sim. Isso não tem como fugir. E aqui, se vocês me permitem, nesse capítulo tem a minha palavra de estimação, sabe? Eu queria bater na tecla dela, porque essa palavra é muito mal entendida. Não quero dizer que eu já consigo fazer tudo que eu vou falar, não, mas aqui está a palavra perdão. O Raul Silva fala para ela, minha irmã, o perdão é o remédio que nos recompõe. O perdão é talvez a manifestação mais autêntica do amor. Porque o perdão é a cola que reestabelece a corda que me amarra na pessoa que eu amo. Roberto Leite, um amigo nosso aqui de Varginha, fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, quando eu amo uma pessoa, é como se eu amarrasse entre mim e ela uma corda de sisal. Corda de sisal, para quem... Deixa eu recordar, aquela corda de pita é uma fibra vegetal bem áspera, de cor parda, de cor palha. E quando a corda de pita arrebenta, ela não arrebenta lisinha, ela arrebenta, se abre numa flor, ela fica aquela coisa feia, decomposta. E aí o Roberto... Vai se abrindo aos poucos. Olha que linda. Quando o amor é provado e falha, quando Valéria me faz um mal e eu fico com raiva dela e eu corto a corda que nos une, eu corto a corda com o Rodrigo, não há mecanismo para substituir a corda. Eu preciso usar a mesma corda. Eu preciso dar um nó, emendar aquilo, recomeçar. Ele fala, só que quando você dá um nó na corda de sisal, ela obrigatoriamente te coloca mais perto do outro, porque para dar um nó você precisa encurtar a corda. E ele fala o seguinte,
Antigamente eu pensava que amor bonito era uma corda sem nenhum intacta, perfeita. Hoje eu acho que amor bonito é um amor super remendado. Já foi provado diversas vezes e diversas vezes se reemendou e se aproximaram ainda mais das pessoas. Só que, infelizmente, muitos de nós entendemos perdoar como sinônimo de esquecer, e são verbos diferentes. Esquecer é um processo extremamente demorado. Perdoar está ancorado no querer. Perdoar é eu não quero cobrar aquilo que o Rodrigo me deve. Ele me deve, eu tenho direito de ir atrás, eu estou com a nota promissória, mas eu posso olhar para esta nota promissória e falar, não me interessa a cobrança, eu rasgo a nota promissória. É claro que quando eu vir, eu vou me lembrar dele de novo, falar, poxa, ele me deu um calote. Aí o Cristo Jesus vem com a sua sabedoria, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoe de novo, e perdoe de novo, e perdoe de novo, e nessa teima de perdoar, porque quem está dirigindo o carro da sua existência é você, sou eu, nessa teima de perdoar, o esquecimento vai se construindo lentamente, vagarosamente. Não sei se vocês já viram o filme do como é que chama, Rodrigo? Esse que você me falou outro dia, que eu assisti, como é que chama o atual médium, o baiano lá? Divaldo. Divaldo. Como é que é o nome do filme? Mensageiro da Paz? Mensageiro da Paz. Gente, quem não assistiu, assista, porque é maravilhoso. O Divaldo Mensageiro da Paz tem uma briga de 400 anos acontecendo. E a hora que o perdão acontece entre um ser encarnado e um ser espiritual, é arrepiante. O perdão liberta. O perdão restaura. E não tem rito. É um universo de querer. Vamos parar de botar a culpa no passado, vamos fazer as pazes com a gente mesmo, vamos fazer as pazes com os nossos irmãos espirituais, deixando de ser vítima, porque nós já fizemos muita lambança no tempo pretérito, já fizemos chover muito, está na hora de fazer um pouco de sol, né? Estou quieto. Ô, João, é interessante você, né? Antes que você falasse, pelo tempo da nossa amizade, eu tinha certeza que a palavra que você ia descrever dentro do capítulo era perdão. E é exatamente a ausência dessa compreensão que faz essa irmã que tem a mente torturada de si mesma, que não permite que ela evolua nem aqui e nem quando ela desencarnar, porque ela está sofrendo de um amor e de um ódio num relacionamento que ele tirou a vida. Foi tão intenso a relação de ódio e amor que ela deve ter tido, pelo que se coloca, né, dentro do capítulo, que ela não consegue perdoar nem quem a vitimou e nem a si mesma, porque ela não consegue deixar aquilo no passado. Posso corrigir? Pode, de alguém claro. que lhe tirou o corpo, porque quem está tirando a vida dela é ela mesma. Ela que está se negando a viver. Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, assim, é muito... E aí o Aulus fala uma coisa bacana para ela, porque ela, quando ele fala, né, o Raul Silva fala para ela sobre o perdão, e aí ela insiste, perdoar como? Né? Você sabe o que é uma faca lhe cortando a carne? E aí ele diz assim, não desejar vingança e aguardar a bondade divina. Quem de nós estará sem mácula? Ou seja, quem de nós não precisa do perdão e não precisa também de perdoar? E aí ele fala, né? O coração, né? O peito, né? Que seria o coração, não pode ser sepulcro dos sonhos, mas a esperança na justiça divina. Então, o meu peito não pode dormir na dor só. A dor incomoda, o sofrimento incomoda, o desprezo incomoda, a intolerância incomoda, o desprezo, quer dizer, tudo aquilo que é negativo incomoda, e todos nós passamos por isso várias vezes nas nossas
existências dia a dia. E a esperança é a justiça divina, não a justiça que vinga, porque muitas vezes a gente escuta, né, nas nossas relações, deixa que ele vai ver o que Deus vai dar para ele, deixa que ele vai ver o que Deus vai colocar no caminho dele. Aí eu sempre digo, cuidado, que você não está querendo justiça de Deus, não, você está querendo que Deus vingue a tua raiva que está agora. Porque é engraçado isso, é lembrar que raiva nós podemos ter. Porque raiva é sentimento, e sentimento você não domina, ele vem. Dependendo da circunstância emocional que você está. O que não pode existir é tornar real, concreto a raiva, que aí seria o objeto da violência. Eu não posso ser violento no vivenciar a raiva que eu estou sentindo. Eu tenho que trabalhar essa raiva dentro de mim, porque é alguma coisa que não está legal comigo. Porque o outro fez, ele foi embora, se eu fico com a raiva e ele está indo embora para a casa dele, ele foi embora para a casa dele. Eu é que estou magoado com essa situação. Rodrigo, você me lembrou agora do bom e velho amigo padre Cornélio Ricardo Korovski. Uma certa ocasião, num curso, alguém perguntou a ele, você estava lá, se era pecado os pensamentos, porque ele falou, poxa, eu não tenho domínio sobre o pensamento, quando passa, por exemplo, uma mulher muito bonita, mesmo que eu queira me controlar, eu penso, o padre respondeu para ele, o que é pensar? Se foi um pensamento fugidio, você não tem culpa não, mas se você começa mentalmente a planejar uma ação, você já virou sujeito desta ação e aí sim você é responsável. Ou seja, o bendito pensamento de novo. E eu estou vendo a Valéria com esse cãozinho aí, estou lembrando de um testemunho que eu li hoje no... Não sei se foi no Face, se foi no WhatsApp, a mãe que me mandou alguma coisa, um veterinário dizendo que foi atender a um cão já em estado terminal numa casa de uma família. E chegando lá, ele percebeu que o cãozinho tinha câncer e que era fatal. Então, tudo que ele fez foi amenizar o sofrimento da criaturinha para que ela morresse sem dor. E todos ficaram muito chocados, exceto a criança de 7 anos, que era dono do cão, e ficou extremamente calmo. E aí a avó da criança pôs a mão na cabeça da criança, deu-lhe um carinho e perguntou para o veterinário, por que será que os cães morrem tão antes dos humanos? E antes que ele respondesse, a criança respondeu, eu sei por quê. Porque a gente vem nesse mundo para evoluir, a gente vem nesse mundo para olhar para as lambanças que já fizemos e aprender o perdão, a gente vem nesse mundo para aprender a festejar a chegada das pessoas da nossa casa, a gente vem nesse mundo para fazer da vida uma festa, uma alegria, vem nesse mundo para ser feliz, e o cão já vem sabendo fazer tudo isso. Por isso, ele não precisa ficar muito tempo. Ele não vem como aluno, ele vem como nosso professor. Olha como que se parece com o capítulo de hoje. Nós temos aqui alguém que não quer evoluir. E aí, outra palavrinha que eu gravei aqui, além da palavra perdão. Eu risquei, eu grifei a palavra esperar, esperar. A mulher fica brava quando o Raul tenta falar com ela, ela fala, esperar? Mas eu estou esperando a vida inteira, a minha vida é só esperar e nada, vai ficar brava. Valéria deve se lembrar disso. Um dia, eu ainda não militava no Espiritismo, um dia eu estava esperando com a Valéria o ônibus que a ia levar lá nas proximidades do BTC, era à noite, nós tínhamos saído de uma reunião no Marista, e eu estava fazendo companhia para ela não ficar sozinha no ponto, e ela me falava da doutrina, que já me era muito simpática, mas eu, questionador, eu era o hilário lá da... Tudo eu queria perguntar, né? E eu falei para ela, mas eu só não entendo, fala que a gente reencarna, e eu não estou vendo mudança no mundo, e ela me olhou com aquele sotaque carioca que ela tem. Como assim? Você não está vendo? Tinha escravidão e não tem mais, tinha duelo e não tem mais, né? E ela foi fazendo uma lista imensurável de coisas que não tinha. Porque eu, na minha ignorância, queria que Deus resolvesse a nossa vida num estalar de dedo. E o Chico Xavier fala que ele tem lembranças
de existência de pelo menos 40 mil anos. Ou seja, o tempo de Deus é o tempo de Deus e é diferente do nosso. Deus não tem pressa, ele tem amor. Deus não tem que acontecer agora. Ele quer que você adira ao plano dele devagar, mas de forma definitiva. Essa questão do tempo no plano de Deus, a gente faz um pedido hoje de manhã. Hoje eu passei o dia em casa em virtude de um atestado médico. Eu fui trabalhar e tive que voltar. Eu passei e tive que ficar deitado, porque eu estou com dificuldade para ficar sentado. Aí, não tendo nada que fazer, eu fui ouvir uma palestra. Eu não me lembro quem é o palestrante, é alguma coisa destro. E o tema da palestra era o anjo da guarda. E ele disse: nós somos muito desesperados, a gente pede cedo, quer que dali a 10 minutos o anjo consiga. Às vezes são necessários planejamentos, às vezes é necessário que este anjo se conecte com o anjo das outras pessoas envolvidas e desenvolvam um plano de ação que às vezes pode demorar anos. Esperemos, apaziguemos nossa alma. Então, e para eu parar de falar, esse capítulo esconde duas coisas que nós não podemos nos esquecer, 2 perigos. Primeiro perigo, a maioria das pessoas pensam que não existe mediunidade, que ele não é médium, que não tem espírito envolvido com a vida dele, que tudo é ele é o gênio. E nós precisamos acreditar que os espíritos contracenam conosco o tempo todo. E o outro problema é justamente o oposto desse, que é o problema de hoje. Nós achamos que tudo é espiritual e a gente está louco para botar a culpa das nossas falhas no obsessor, que às vezes somos nós mesmos, né? Então, nós precisamos saber filtrar e falar assim: olha, eu estou me obsediando aqui, eu estou parando de espernear, parando de lutar, parando de orar. Desta vez não tem espírito, não, desta vez sou eu mesmo. Agora, eu juro que eu paro de falar, que eu falei demais hoje. Deixa eu só usar uma experiência pessoal. Primeiro, João, que no alfabeto da Valéria não tem S, só tem X, né? Não tem mais. Não tem mais, não tem menos. Mas hoje, pessoal, meus amigos, né? Parte da minha família, nós perdemos uma pessoa muito importante na nossa história. E aí eu fui buscar minha neta na escola. E aí, quando eu a deixei na casa da bisavó, estava lá a avó, a tia, a madrinha, todo mundo. E eu fui deixá-la para que ela fosse ficar com os pais. Só que os pais tinham saído para ir comprar o lanche que todo mundo ia lanchar junto lá. Quando ela percebeu que eles não estavam, eu tive uma felicidade naquele momento muito gostosa. Ela não quis o colo de ninguém, ela ficou olhando para mim e falou assim: eu quero meu papai, eu quero a minha mamãe. E todos nós dissemos para ela: Alice, o papai e a mamãe foram comprar pãozinho gostoso para você. É só esperar um pouquinho que ele já chega. Não, eu quero meu papai, eu quero minha mamãe, e veio para o meu colo. Ela ficou ansiosa. Ela queria o papai e a mamãe. E aí eu ia usar essa vivência que eu tive com a minha neta para completar a sua fala. Só que aí caiu a minha ficha. Eu também estou muito ansioso para algumas coisas que eu desejo, que eu quero. E a impressão que eu tenho é que está demorando e as coisas não acontecem. Aí vem isso que você falou. Pode não acontecer agora, vai acontecer numa próxima. Porque quando você diz para uma criança que faltam só 5 minutos, ela não quer esperar, ela quer agora. Não vai ser agora, vai ser no tempo que o tempo permite. Vai ser no tempo que o tempo permite. Porque vai ser a hora que você está preparado para obter aquilo que você deseja, que você sonha, que você anseia, ou aprender que aquilo foi
um degrau para você almejar algo melhor, alguma coisa mais substancial para a tua melhoria, para a tua evolução, para o teu progresso. Então, a Alice não estava ansiosa, eu estou. Porque eu não vou poder falar que ela estava, né? E o papai com a mamãe chegaram rapidinho. Então, é a ansiedade. E chegaram com tudo que prometeram para ela. Restauradores. Sim, sim, sim. Valéria, nós vamos ficar quietinho agora. Ai, eu não tenho mais muita coisa para falar, não. Eu acho que era isso mesmo, né? Essa questão dessas percepções. Eu acho que a gente precisa ser mais observador da vida, como vocês falaram. Observar, né? Que nem o João falou. Nem tudo é espiritual, mas tudo também é espiritual ao mesmo tempo. Só que nós precisamos perceber quando nós também estamos fora do nosso centro. Claro que quando a gente baixa o nosso campo áureo, a gente está convidando os espíritozinhos menos evoluídos a participarem desse campo áureo, mas a gente tem que lembrar que fomos nós que baixamos esse campo áureo, fomos nós que demos essa permissão para esse espíritozinho vir. A gente convidou a esse espíritozinho para estar conosco. Mas, ao passo que a gente podia estar em oração e convidando espíritos superiores para poder estar perto de nós. Porque Kardec perguntou para o Espírito da Verdade o quanto nós somos influenciados pelos espíritos. E o Espírito da Verdade responde 99% do tempo. Mas tem 1% do tempo que somos nós conosco mesmos. Então, a gente precisa estar atento a esse nós conosco mesmos também. De que maneira a gente está trabalhando esse 1% do nosso tempo, de que maneira a gente está usando isso a nosso favor ou contra nós. Porque a gente faz as coisas contra nós. E a gente, como os meninos disseram, a gente quer sempre jogar a culpa no outro, né? O Raul Seixas falava, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Foi ele que me desequilibrou. Mas eu não tive equilíbrio suficiente para manter a harmonia enquanto ele chegou com toda aquela loucura, com todo aquele nervosismo, né? Porque isso é dele, não é meu. Então eu vou trazer para mim, a escolha é minha, de trazer para mim ou de ficar equilibrado. Nossa, mas isso é extremamente difícil. É extremamente difícil. A gente passa por situações na vida em que a pessoa vem com uma energia tão forte, né? Que aquilo às vezes atinge a gente assim, puf! Mas a gente precisa ter harmonia para ir fazendo oração e devolvendo com consciência, devolvendo com amor para o remetente. Porque quando a gente devolve com consciência, quando a gente devolve com amor, aquilo volta para o outro, mas não com a mesma energia ruim. Volta com uma energia de consciência. Volta com a energia de, poxa, por que estou fazendo isso? E às vezes aquilo vai enfraquecendo aquele âmbito de ela estar daquele jeito. Então, nós também somos responsáveis por uma briga que a gente está. Mas foi o outro que chegou nervoso, só que fui eu que deixei chegar ao ponto que chegou. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso. O que eu estou escolhendo na minha existência? O que eu estou trazendo para mim? Que nem o Rodrigo falou, vamos voltar no passado para fazer uma revisão, uma retrospectiva e ver o que eu aprendi com isso, com aquilo. Mas não adianta eu ficar revoltado com tudo que eu fiz. Eu preciso realmente voltar com o intuito de ver quais são os aprendizados importantes e fazer, então, uma revisão. É por isso que muitas pessoas não conseguem fazer regressões, né? As pessoas querem ver outras vidas, querem ver, mas muitas vezes a espiritualidade não permite, porque a pessoa não está preparada para ver o que aconteceu numa vida anterior. Ela pode ter sido algoz de muitas situações e pessoas próximas podem ter sido algoz dela. Enfim, existem possibilidades múltiplas e o dom do esquecimento é uma bênção que a gente tem para a gente poder amar. E aí é isso aí que Jesus veio trazer para a gente, a grande lição, o amor, independente do que a pessoa fez com você ou não. O dom do esquecimento traz isso para a gente. Quando a gente precisa lembrar de alguma coisa, a espiritualidade vem e te mostra num sonho, e te mostra na fala de uma pessoa, porque você precisa daquilo para entender aquele processo, mas você tem que estar preparado para aquilo. Então, não adianta você ficar procurando terapia de regressão para ver se você foi rei e rainha numa vida passada, porque a gente pode ter sido um rei ou uma rainha tiranos, e pode não ter sido bacana. Assim como a gente pode ter sido um plebeu, também tirano, porque não é só quem tem poder absoluto que é tirano.
Tem pessoas que você dá um mínimo de poder para elas e elas já se sentem mais do que todo mundo. E já se sentem no poder de querer fazer tudo o que pode para poder derrubar o outro. Então, não importa. Não importa o passado. O que importa são os aprendizados que a gente teve. Não importa quem a gente foi naquele momento. Naquele momento era o que a gente tinha para dar. Ali eu tinha aquilo para dar. Hoje eu não faria da mesma forma, graças a Deus. Então eu percebo em mim uma evolução. Eu percebo em mim um passo à frente. Eu percebo em mim alguma coisa que se modificou. Que bom! Se eu não consigo mais ser como eu fui, ótimo! Né? Se eu sou melhor do que eu fui, maravilhoso. Eu tenho que agradecer primeiro a mim mesma pela força que eu tive de modificação, pelas escolhas que eu fiz de maneira diferente para não cometer os mesmos erros, por poder sair da chuva e acender o sol em mim. Que bom! Então, se eu vejo uma pessoa tirana no passado que hoje não se representa mais em mim, eu dei um passo em direção à minha evolução e isso é legal. Só que às vezes a gente não está preparado para ver tudo isso. Por isso, o dom do esquecimento é uma bênção na nossa existência, porque a gente pode lidar com o nosso pai sem saber que ele foi o assassino da outra vida. Como é que a gente lidaria com o nosso pai sabendo que ele tinha sido nosso assassino? Eu posso lidar com meu filho sabendo, sem saber que numa vida anterior eu traí, né? Que eu fiz um monte de coisa negativa com meu filho. E hoje eu posso lidar com ele, esquecendo de tudo isso e dando todo o amor do mundo que eu posso para o meu filho. Né? Então, assim, o passado, ele, como o Rodrigo falou, ele serve como lição para a gente poder, então, ter esse aprendizado para frente. Mas tem coisas que a gente não precisa saber. Então, não precisa ficar cavucando coisas que são desnecessárias. Quando a gente precisa, quando é realmente importante saber, a espiritualidade dá um jeitinho de mostrar para a gente. E aí a gente tem, às vezes, a compreensão daquilo tudo. Mas quando não mostra, agradece também, porque ali você não está preparado para saber. Então, é muito importante a gente ter essas consciências e parar um pouquinho de reclamar das coisas, né? E agradecer mais, porque o que a gente tem é o que a gente precisa ter, é o suficiente. As lembranças que a gente tem são suficientes para a gente poder aprender e fazer coisas diferentes daqui para frente. Né? E coisas que a gente esqueceu do nosso passado também, tudo bem, né? Mesmo nessa vida. Já ficou lá, se a gente, como o João falou, se a gente conseguiu esquecer, porque já foi. Então não tem mais aquela importância para a nossa existência. Vamos nos perdoando, né? O auto-perdão é muito importante. Valéria, no final do capítulo, na página 213, ele diz assim: por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Nesse caso, né, as pessoas que estão lá cuidando da pessoa que está obsediada por si mesma, cuidar deles, e nós cuidarmos de nós mesmos. Depois ele diz assim: primeiro é preciso remover o mal para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. E como é que eles fazem isso? Raul Silva faz isso no finalzinho do capítulo, quando ele consegue trazer a consciência da moça que está com a mente torturada, né? E faz uma prece e ela acompanha a prece. Quando ela acompanha a prece, ela se tranquiliza, ela vai se harmonizando, ela torna-se um pouco, né? Ela vai se acalmando. E aí o Aulus convida os dois, né, Hilário e André, para se retirarem. Nós também já temos que ir embora, já vimos e já anotamos aquilo que tínhamos que aprender. Ou seja, falamos o tempo todo de pensamento, e em todos os capítulos, independente das circunstâncias, que Hilário e André estejam ali aprendendo, anotando, pesquisando, sempre se encerra com uma prece que, de certa forma, vai harmonizando, colocando, encaixando as peças. Então, a música... Agora eu vou encerrar mesmo, vou parar. Viu? A música diz assim, né, que todos os dias, começa assim, né, todos os dias são as oportunidades que a divindade e a espiritualidade nos oferece para recomeço.
Então, hoje, serão outros erros. O melhor é que não fossem erros repetidos. Só que enquanto nós realmente não aprendemos, nós até renovamos, mas a gente ainda peca por errar no mesmo lugar. Mas é a persistência, é o desejo de melhorar, é o desejo de renovação. E a prece é a maior alavanca que nós temos para resolver esses problemas. Pode acabar, João. Estou vendo que você está querendo falar alguma coisa. Não, eu estou querendo te lembrar que, já que você está falando de prece, está na hora da prece. E a prece é sua. Sim, senhor. Então vamos lá. Vamos à nossa prece de encerramento dessa terça-feira, em que o livro nos convida a analisar, a aprender sobre a imersão no passado. Nos convida a fazer uma analogia sobre o que o nosso próprio passado, conhecido e desconhecido, desta encarnação e de outras, se for o caso, de quem já tem essa habilidade, essa capacidade treinada, o que nós temos feito com o nosso passado. Quais são as permissões que nós temos dado à espiritualidade de nos encaminhar de acordo com os erros que cometemos, com os acertos que assumimos, de melhorar o nosso presente e construir um futuro melhor para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta e que tanto amamos e tanto prezamos. Para que isso seja possível, para que sejamos inspirados pelos nossos mentores, guias espirituais, por toda a divindade, e em nome de Jesus, que toda a nossa história passada, que toda a nossa história pretérita, seja um auxílio contundente para que a gente possa aprender conosco mesmos e com os outros. Que Jesus nos permita nos servirmos de inspiração a nós mesmos e nos usar para sermos inspiradores aos nossos irmãos. E que Deus permita que a Mãe Santíssima possa nos aguardar e nos guardar de mais erros repetidos. Nós confiamos na generosidade, na bondade de Deus, de Jesus e de todos os seus anjos. Que assim seja. Então, pessoal, por hoje foi isso. Semana que vem a gente volta com o capítulo 23, intitulado Fascinação. A gente está aí, né, indo para o finzinho do livro. Ele vai até o capítulo 30, né? Então a gente já vai aí para o capítulo 23. Gratidão a todos pela presença. Agradecer aqui as pessoas que deram boa noite para a gente. Cidinha Fagundes, Sirene, Débora Silva, Vitória Rabelo, Moraes Vasconcelos. Gratidão a também aqueles que ficaram escondidinhos, né, e não se declararam aqui. A todas as pessoas que nos assistiram agora, presencialmente, que encarnados, desencarnados, que vão assistir depois, que a live ficar gravada. Gratidão a todos. Até semana que vem. Namastê. Beijo no coração. Até lá.